Querido amigo, querida amiga, o texto bíblico 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 16, vou ler o 14 também. Tu, porém, é o conselho do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Querido amigo, querida amiga, dia 12 de outubro celebramos o Dia da Criança. Dia 15 de outubro celebramos o Dia do Professor. E no dia 31 de outubro, de maneira bem especial, os protestantes, eles celebram a Reforma Protestante. E esses três eventos entre si, Dia das Crianças, Dia do Professor e também a Reforma Protestante, esses três eventos, eles podem ser descritos ou resumidos com duas breves e pequenas palavras. Eu poderia dizer que é praticamente a mesma palavra. Será? Mas vamos ver. A palavra que pode descrever o dia 12 de outubro, Dia das Crianças, dia 15 de outubro, Dia do Professor, e 31 de outubro, Dia da Reforma Protestante, as palavras que podem descrever esses eventos ou essas celebrações é justamente a palavra instrução e também a palavra educação. Será que há diferença entre essas palavras? Será que é diferente dizer que alguém é educado? Será que é diferente dizer que alguém é instruído? Pois bem, a palavra instruir. Instruir alguém significa dar-lhe ou fornecer-lhe, transmitir-lhe conhecimento. Então, instrução, uma pessoa instruída é uma pessoa com conhecimento. Por isso Salomão, quando disse lá os provérbios, ele ressaltou assim: eduque ou instrua a criança no caminho em que deve andar. Transmita conhecimento para a criança, justamente para que esta criança chegue no objetivo que você deseje que ela chegue. Ou, poderia dizer também, de acordo com a Bíblia, transmita conhecimentos da palavra de Deus para que esta criança chegue onde Deus quer que ela chegue. Educar. Bom, educar é modificar o comportamento. Então, quando você instrui alguém, você transmite conhecimento. Quando você educa alguém, você modifica o comportamento. Uma pessoa instruída é um indivíduo com conhecimento. Um sujeito educado é um sujeito com um comportamento diferenciado. E eu pergunto para você, você é instruído ou educado? Você é uma pessoa instruída ou você é uma pessoa educada? Onde a pessoa adquire instrução? Nos livros? Pelos professores? E a educação? Bem, a educação, o comportamento, ele é moldado na base da instrução. Onde eu recebi instrução? Nos livros. Então, de acordo com a instrução que eu recebi dos livros, do conhecimento que eu recebi dos livros, é também a maneira pela qual eu irei educar. Terei como base algo para transmitir valores, algo para transmitir, olha, esse é o melhor comportamento, porque eu me fundamento neste livro, eu me fundamento nisto, justamente para que você tenha um comportamento diferenciado de muitos outros. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele justamente destaca isso. Ele destaca que Timóteo havia sido instruído na Escritura. É isso mesmo. Timóteo, você foi instruído, tanto que ele diz ali, permanece naquilo que aprendeste. Permanece nesta base. Você recebeu aí da tua avó Lloyd, da tua mãe Eunice, né, elas, na Escritura Sagrada, o livro que as instruiu, que as transmitiu conhecimento a respeito de Cristo Jesus, neste livro você foi educado.
quanto a você, aconselha Paulo, quanto a você continue firme nas verdades que aprendeu, que você foi instruído, e em que creu de todo o coração, foi educado, modificou a sua atitude, o seu comportamento. A Escritura Sagrada, elas nos instruem, justamente. A Escritura Sagrada nos instrui, pois ela transmite conhecimento para nós. Ao mesmo tempo, eu poderia dizer que a Bíblia educa, porque ela também modifica o nosso comportamento. O apóstolo Paulo, ele recomenda para Timóteo, lembrando que Paulo está preso, logo após escrever essa segunda carta, Paulo, conforme a história, foi decapitado, é o seu legado, né? Ou aqui é o passar o bastão para Timóteo, e ele está recomendando, Timóteo, cuide, sim, tenha cuidado, porque facilmente, Timóteo, você poderá se afastar daquilo que você foi instruído. Você pode se afastar da palavra de Deus. Facilmente você pode tomar outros tipos de livros, justamente também para instruir-te e para instruir a outros, e para te educar e educar a outros. Por isso, quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Agora a questão é, por que permanecer na Bíblia? A Bíblia ela tem sido tão questionada, a Bíblia tem sido tão rebatida, tão combatida por muitas pessoas. Por que continuar nas verdades que aprendeu? Por que você precisa continuar na Bíblia? Pastor, nós vivemos um outro mundo, o mundo na pós-modernidade, no mundo da modernidade líquida. Nós vivemos em tempos que não há mais verdades absolutas. Por que permanecer na Bíblia? Querido amigo, querida amiga, a resposta é muito simples. A Bíblia é a palavra de Deus. O versículo 15, Paulo escreveu assim: desde a infância sabes as sagradas letras. A Bíblia é a sagrada letra. A Bíblia, ela é a palavra do nosso Deus. Essa expressão que aparece no texto, escritura, toda a escritura. Toda a escritura. Escritura é um termo técnico para se referir a uma coleção de livros. A uma coleção de livros. E essa coleção de livros nada mais é do que a biblioteca de Deus. Então a escritura é o livro de Deus. São as sagradas letras da parte de Deus. E esta sagrada, ou esta escritura sagrada, ela instruiu, ela transmitiu conhecimento para Timóteo. E ela educou também Timóteo, porque modificou o seu pensamento. E olha só como diz, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, o objetivo, ela nos transmite conhecimento, ela nos educa. Para quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse termo que aparece aqui, inspirada, olha lá, toda a escritura é inspirada. O termo inspirada é o mesmo termo, aqui claro, grego, mas é o mesmo termo de forma hebraica usada por Moisés, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E Gênesis capítulo 2, versículo 7, Moisés escreveu: então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Dessa forma, observando isso, quando o apóstolo Paulo recomenda, quanto a você, Timóteo, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. O apóstolo Paulo ressalta que Deus, através da sua palavra, o seu sopro, porque é isso que a palavra significa, sopro, através da sua palavra, Deus te fez viver, Timóteo, e Deus te permite viver. Através do seu sopro, Deus me permite viver e me faz viver. Querido amigo, querida amiga, o sopro de Deus. Aí segue Paulo. O sopro de Deus podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia instrui. É isso mesmo, ela instrui. Por quê?
porque dá sabedoria. A palavra de Deus educa, educa porque modifica a nossa situação. E esta palavra, ela só é capaz de instruir e de educar porque é palavra de Deus, por ter vindo da mente e do coração do nosso Deus. O grande inimigo hoje, o grande inimigo da fé cristã, claro, é o diabo, sem dúvida alguma. Mas o diabo, ele dá um outro, né? Ou seja, ele usa meios para atacar o ser humano, para que este sopro de Deus não chegue até as pessoas. Por isso, o grande inimigo da fé cristã, na atualidade, é a incerteza. Quantas pessoas estão incertas de que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantas pessoas estão incertas do perdão em Cristo Jesus? Quantas pessoas estão incertas de que Deus nos instrui e que Deus nos educa pela sua palavra? Incerteza. Essa incerteza é a semente que foi lançada lá no Jardim do Éden. Tanto que o ser humano caído em pecado, ele não tolera as coisas de Deus. Se você for ler lá o texto de Gênesis, capítulo 3, a primeira coisa que Adão e Eva fizeram logo após a queda em pecado foi se esconder quando ouviram a voz de Deus. É isso mesmo, Gênesis 3, versículo 1. Quando o ser humano ouviu, quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus, o que eles fizeram? Se esconderam. E essa é uma triste realidade proveniente do pecado. Milhares de pessoas vivem como Caim. E diz lá o texto de Gênesis 4, Caim passou a viver na terra de Nod, ou seja, Caim passou a viver vagueando e perambulando. Quando a pessoa se esconde, quando a pessoa deixa de ouvir a palavra de Deus, consequência do pecado, ela passa a vaguear e perambular. Só que Deus, querido amigo, querida amiga, Deus ele não quer que seja assim. Por isso a Escritura é inspirada, ou seja, Deus continua soprando na narina do ser humano uma respiração de vida, a sua palavra. Gênesis 2:7, Deus criou o ser humano do pó da terra e soprou na sua narina o fôlego da vida. A palavra de Deus, o termo inspirada significa sopro. Deus está soprando a sua palavra para que o homem viva. No batismo, pelo sopro da sua palavra, Deus regenera e renova o ser humano. Na pregação, pelo sopro de Deus, a sua palavra, Deus opera em nós e nos dá a fé verdadeira. O sopro de Deus nos faz novas criaturas. O sopro de Deus, é isso mesmo, o sopro de Deus aquece o nosso coração. Foi isso que disseram aqueles 2 discípulos no caminho para Emaús. Querido amigo, querida amiga, Paulo está recomendando Timóteo, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Querido amigo, querida amiga, esta recomendação é para mim, esta recomendação também é para você. Porque muitas vezes nós estamos arrumando alternativas para tentar nos afastar da palavra de Deus. Parece que tudo precisa provar a veracidade da palavra de Deus. No entanto, a palavra de Deus ela não precisa disso, porque ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus é como se fosse um ventilador, e é um ventilador de Deus que sopra sobre nós para nos dar uma nova vida em meio a todo esse calor de incerteza lançados pelo diabo. O sopro de Deus, diz ali, toda a escritura é inspirada. Então toda a escritura, todos os livros são um sopro de Deus e é útil, ou seja, tem um fim determinado. O sopro de Deus, diz ali, ensina. É isso mesmo, é uma base sólida. Você não precisa de outra base. O sopro de Deus nos repreende, ou seja, não nos deixa esquecer de que nós somos pecadores. Eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores. O sopro de Deus nos corrige, ou seja, quando nós caímos em pecado, é a palavra de Deus que nos reergue, é a palavra de Deus que nos devolve
ou que nos dá forças para continuarmos caminhando em Cristo Jesus. O sopro de Deus educa na justiça, ou seja, ele orienta a nossa conduta irrepreensível. Ou seja, em outras palavras, nos mostra Cristo Jesus. O sopro de Deus instrui e educa o ser humano, para que ele seja perfeito e habilitado para toda prática de boas obras. Por isso, Paulo recomenda: pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Querido amigo, querida amiga, nos dias em que nós vivemos, não há nenhuma tarefa mais essencial e primordial do que pregar o Evangelho. No entanto, nós precisamos entender que não é qualquer Evangelho. Não é qualquer Evangelho. Porque no mundo pós-moderno, no mundo da modernidade líquida, também aparecem muitos outros tipos de evangelhos por aí. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, olha o que Paulo escreveu. O sopro de Deus, diz ele, o sopro de Deus, né, a palavra de Deus. Então, ó, dizendo, e assim a fé vem pela pregação, e assim a fé vem pelo sopro de Deus, pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O evangelho a ser pregado é Cristo. Querido amigo, querida amiga, eu tenho visto muitas pessoas tentando fazer a obra de Deus usando as suas palavras, usando os seus argumentos. No entanto, a recomendação do apóstolo Paulo é: use apenas a palavra de Deus. Em outras palavras, deixe Deus soprar. Porque é o sopro de Deus que dá a fé. É o sopro de Deus que mantém a fé. O sopro de Deus é que opera e realiza tudo aquilo que nós muitas vezes ficamos gritando para que elas aconteçam. Querido amigo, querida amiga, vamos nos orientar pela palavra de Deus. A pregação do Evangelho de Cristo é uma comissão dada por Cristo Jesus à sua igreja. A palavra escrita de Deus, ela foi escrita para ser proclamada. E ela precisa ser proclamada ainda hoje. A proclamação, o sopro de Deus, foi essencial para dar vida àquele boneco de barro que Deus fez no Jardim do Éden. O sopro de Deus, hoje, atualmente, em homens que vivem, eles precisam deste sopro para viver. Para viver. Por isso a pregação é vital para a igreja, mas principalmente para o mundo. Não existe igreja sem pregação. Querido amigo, querida amiga, seja insistente na pregação da palavra. Não perca tempo com outras coisas. Não perca tempo. Apenas deixe Deus falar. É uma tarefa urgente e necessária para os nossos dias. Querido amigo, querida amiga, continuemos falando do Evangelho que trata a respeito de Cristo Jesus para a salvação de todo aquele que crê. Afinal, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele fez esta belíssima recomendação que vale também para todos nós. Permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é o sopro de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é útil, sendo o sopro de Deus, ela é útil para ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça. Isso, Deus sopra a sua palavra sobre nós, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Não deixe outros ventos destruírem a tua fé. E há muitos ventos que sopram por aí, e esses muitos ventos, eles tiram de cena, eles tiram de jogo
a verdadeira palavra de Deus. Não seja você um desses ventos. Afinal, o apóstolo Paulo, ele diz, vai chegar o tempo, e na minha opinião, já chegou. Vai chegar o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. As pessoas vão querer ouvir o que elas desejam ouvir, mas Deus, no seu amor e na sua misericórdia, vai continuar permitindo você, pela sua palavra, ouvindo o que você precisa ouvir. E o que você precisa ouvir é pecador, precisa de Cristo. Deus enviou Cristo, Cristo está aí, e Deus, pelo seu sopro, batismo, pregação da palavra, Ele dá e mantém esta fé em você. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Querido amigo, querida amiga, desejo a paz de Cristo a todos vocês, que Deus os abençoe ricamente. Só quero ler aqui uma mensagem da Angélica. Ela diz que hoje ela está completando 3 anos de casamento, né? Ela e o seu esposo Wagner. Então que Deus abençoe vocês ricamente, parabéns. Fiquem todos vocês com Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Evandro, Deus te abençoe, meu amigo. Fica com Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Noêmia, obrigado. Deus te abençoe. Forte abraço a todos vocês. Fiquem com Jesus. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.